Ela disse ao telefone: "Estou livre esta noite, meu amor." E seu chefe milionário perdeu o controle, porque só então ele percebeu que nunca quis compartilhá-la com ninguém. A chuva batia forte nas janelas do 42º andar do edifício empresarial na Barra da Tijuca. Marina Santos ajustou os óculos de grau e verificou pela terceira vez a agenda de Rafael Monteiro para o dia seguinte. Cada compromisso estava perfeitamente organizado, cada detalhe planejado, com a precisão que a fazia ser considerada a melhor assistente executiva da Monteiro Construções. "Marina, preciso que você remarque a reunião das 3 da tarde, disse Rafael, aparecendo na porta de sua sala sem fazer ruído, como sempre fazia. Aos 35 anos, ele mantinha a postura imponente de quem havia construído um império do zero. O terno cinza escuro contrastava com seus olhos castanhos, que naquele momento demonstravam o cansaço de mais um dia exaustivo. "Já está feito, Sr. Monteiro", respondeu ela, digitando rapidamente no computador. "Remarquei para segunda-feira, às 10 da manhã. O relatório financeiro do terceiro trimestre está na sua mesa, revisado e com as observações que o senhor solicitou." Rafael assentiu, mas permaneceu parado na porta, observando-a trabalhar. Marina sempre o impressionava com sua eficiência. Em 3 anos de trabalho conjunto, ela nunca havia falhado, nunca havia chegado atrasada, nunca havia demonstrado qualquer tipo de incompetência. Era como se tivesse nascido para aquele trabalho. "O jantar de negócios de amanhã foi confirmado para o Ouro às 8 da noite, continuou Marina ainda digitando. "O contrato da obra em Copacabana está pronto para assinatura e consegui resolver aquele problema com o fornecedor de materiais. Ele aceitou nossos termos." "Como você sempre consegue resolver tudo?" perguntou Rafael, aproximando-se da mesa dela. Havia algo em sua voz que fez Marina levantar os olhos do computador. "É meu trabalho, Sr. Monteiro", respondeu ela, sentindo um leve rubor nas bochechas. Sempre ficava assim quando ele a olhava daquela forma intensa, como se estivesse tentando decifrar algum mistério. Rafael se afastou, voltando para sua sala. "Pode ir embora mais cedo hoje. Está chovendo muito." Marina olhou para o relógio. Eram 18h30, meia hora antes do seu horário normal de saída. "Tem certeza? Ainda tenho alguns e-mails para responder." "Tenho certeza. Boa noite, Marina." Ela começou a organizar sua mesa, guardando os documentos importantes no cofre da empresa. A chuva havia intensificado e o trânsito certamente estaria caótico. Marina morava em Tijuca, um apartamento simples de 2 quartos que dividia com a irmã mais nova, Júlia, estudante de enfermagem. Pegou a bolsa e o casaco, verificou se todas as luzes estavam apagadas na recepção e se dirigiu ao elevador. O edifício estava quase vazio. Apenas os seguranças noturnos e algumas pessoas dos andares superiores ainda permaneciam trabalhando. Enquanto aguardava o elevador, seu celular tocou. Era Júlia. "Oi, Ju", atendeu Marina, entrando no elevador. "Mari, consegui trocar meu plantão. Estou livre hoje à noite. Que tal irmos àquela pizzaria nova em Botafogo?" Marina sorriu. Fazia semanas que não saíam juntas. "Adoraria. Estou saindo do trabalho agora." "Perfeito. Te busco em casa às 9? "Combinado. Te amo, irmãzinha." "Também te amo. Até logo." Marina desligou o telefone e suspirou aliviada. Uma noite relaxante era exatamente o que precisava depois de uma semana intensa de trabalho. Rafael havia fechado 3 contratos importantes, o que significava mais responsabilidades para ela, mas também a satisfação de fazer parte de algo grande. O elevador chegou ao térreo e Marina acenou para o segurança antes de sair para a garagem. Sua pequena Honda Civic prata a aguardava no estacionamento. Era um carro simples, mas que ela havia conquistado com muito esforço após 2 anos trabalhando em empregos menores antes de conseguir a vaga na Monteiro Construções. Enquanto dirigia pelas ruas alagadas da Barra em direção à Tijuca, Marina pensou em como sua vida havia mudado desde que começou a trabalhar para Rafael. O salário permitia que ela e Júlia vivessem confortavelmente, que pagasse a faculdade da irmã e ainda conseguisse guardar um pouco de dinheiro todos os meses. Mas havia algo mais. Algo que ela preferia não admitir nem para si mesma. A forma como Rafael às vezes a olhava, a proximidade quando ele passava por sua mesa, a confiança que ele depositava nela para assuntos pessoais e não apenas profissionais.
Marina sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia evitar o friozinho na barriga sempre que ele estava por perto. Era uma sexta-feira chuvosa, e o escritório da Monteiro Construções estava mais silencioso que o habitual. A maioria dos funcionários havia saído mais cedo devido ao temporal que castigava o Rio de Janeiro. Marina permanecia em sua mesa, finalizando os últimos detalhes para a reunião de segunda-feira com investidores japoneses. Rafael estava em sua sala há mais de 1 hora em uma videoconferência com parceiros de São Paulo. Marina podia ouvir ocasionalmente sua voz firme através da porta fechada, discutindo números e prazos com a autoridade de quem havia transformado uma pequena empresa familiar em um dos maiores grupos de construção civil do estado. O telefone de Marina tocou. Era Júlia novamente. Mari, mudança de planos. O Pedro conseguiu mesa naquele restaurante japonês em Ipanema que a gente sempre quis experimentar. Você toparia ir lá ao invés da pizzaria? Marina olhou para a tela do computador, onde ainda tinha 3 e-mails importantes para responder. Que horas? Às 9, sei que é tarde, mas foi o único horário que ele conseguiu. Por favor, você trabalha demais. Está bem, Ju. Me dá mais uns 15 minutos aqui e eu vou para casa me arrumar. Obrigada. Você vai amar o Pedro, tenho certeza. Ele é médico residente no Miguel Couto, super inteligente e engraçado. Marina sorriu. Júlia estava sempre tentando apresentá-la para alguém, preocupada com o fato da irmã mais velha não namorar há mais de 1 ano. Tchau, Ju, nos vemos em casa. Marina desligou e voltou a se concentrar no trabalho. A chuva havia diminuído, mas ainda pingava steadily nas janelas. O edifício estava praticamente vazio. Apenas o som dos seus dedos digitando quebrava o silêncio. 20 minutos depois, acreditando que Rafael ainda estava em reunião, Marina pegou seu celular pessoal que havia esquecido na gaveta. Tinha 3 mensagens não lidas de um número desconhecido. Oi, Marina. É o Pedro, irmão da Júlia. Ela me passou seu número. Estou ansioso para te conhecer hoje à noite. Júlia falou tanto de você que sinto como se já nos conhecêssemos. Marina sorriu e decidiu responder. Discou o número pensando que seria apenas uma conversa rápida para confirmar o encontro. Alô, Pedro, disse ela recostando-se na cadeira. Marina, finalmente. Estava ansioso para conversar com você. A voz era calorosa e simpática. Marina se sentiu mais relaxada. Júlia me contou sobre o restaurante japonês. Espero que você goste de sushi tanto quanto ela disse, brincou Pedro. Adoro. Há quanto tempo você e ela se conhecem? Perguntou Marina, girando a cadeira para olhar a vista da cidade através da janela. Nos conhecemos na faculdade, mas só nos aproximamos há alguns meses. Sua irmã é incrível, Marina. E pelo que ela me conta, você também é. Marina riu. Ela exagera. Duvido. Uma mulher independente, inteligente, que sustenta a família e ainda consegue ser a melhor no que faz? Isso é impressionante. Você está me bajulando, doutor, disse Marina, sentindo-se mais confortável. Mas funciona. Eles riram juntos, e Pedro continuou. Então, está livre esta noite? Marina olhou ao redor do escritório vazio e suspirou. Estou livre esta noite, meu amor. Mal posso esperar para te conhecer pessoalmente. O que ela não sabia era que Rafael havia terminado sua reunião há 5 minutos e estava parado na porta de sua sala, voltando para pegar alguns documentos esquecidos. Ele ouviu cada palavra da conversa telefônica de Marina, especialmente a última frase que ecoou no escritório silencioso. Estou livre esta noite, meu amor. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele permaneceu imóvel, observando Marina rir baixinho ao telefone, completamente alheia à sua presença. Por 3 anos ele havia mantido uma distância profissional, convencendo-se de que os sentimentos que nutria por sua assistente eram apenas resultado do estresse e da proximidade do trabalho. Mas naquele momento, ouvindo-a falar carinhosamente com outro homem, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos, ciúme puro e devastador. Marina continuou a conversa por mais alguns minutos, combinando detalhes do encontro, rindo das piadas de Pedro. Rafael permaneceu onde estava, incapaz de se mover, observando uma faceta dela que nunca havia visto. Marina apaixonada, Marina relaxada, Marina sendo humana. Quando ela finalmente desligou o telefone, Rafael se recompôs
e fez ruído com os papéis para anunciar sua presença. Marina, você ainda está aqui? Ela se virou rapidamente, claramente surpresa. Senhor Monteiro, pensei que ainda estivesse em reunião. Estava só terminando uns e-mails. Terminei há pouco, mentiu ele, aproximando-se da mesa dela. Seus olhos pareciam diferentes, mais intensos. Você pode ir. Está tarde. Obrigada. O senhor também não deveria ficar até tão tarde, disse Marina, começando a organizar sua mesa. Rafael a observou guardando os documentos, notando como seus dedos tremiam ligeiramente. Seria nervosismo por causa do encontro ou por causa da presença dele? Marina, disse ele, parando próximo à mesa dela. Sim, senhor Monteiro? Tenha uma boa noite. Havia algo em seu tom de voz que fez Marina olhá-lo nos olhos. Por um momento, eles se fitaram em silêncio, a tensão preenchendo o espaço entre eles. Obrigada. O senhor também. Rafael voltou para sua sala e fechou a porta. Marina terminou de organizar suas coisas, pegou a bolsa e se dirigiu ao elevador, sem saber que havia acabado de mudar completamente a dinâmica de seu relacionamento profissional. Dentro de sua sala, Rafael permaneceu parado na janela, observando a cidade iluminada. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Estou livre esta noite, meu amor. E pela primeira vez em 3 anos, ele admitiu para si mesmo que estava perdidamente apaixonado por sua assistente. O fim de semana passou como um borrão para Rafael. Ele tentou se concentrar nos relatórios que havia levado para casa, mas as palavras de Marina ecoavam constantemente em sua mente. Estou livre esta noite, meu amor. A forma carinhosa como ela havia dito aquelas palavras, o sorriso em sua voz, a intimidade que transparecia em cada sílaba. Rafael morava em uma cobertura em Ipanema, um apartamento moderno com vista para o mar que havia comprado após o divórcio. O lugar era impecável, decorado por um designer renomado, mas sempre lhe pareceu frio e impessoal. Naquele sábado à tarde, enquanto observava as ondas quebrarem na praia, ele se perguntou como seria dividir aquele espaço com alguém especial. Com Marina. A segunda-feira chegou cinzenta e nublada. Rafael estava no escritório desde as 7 da manhã, tentando se preparar mentalmente para ver Marina novamente. Ele havia passado o fim de semana elaborando estratégias para manter o profissionalismo, convencendo-se de que precisava esquecer o que havia sentido na sexta-feira. Às 8 em ponto, como sempre, Marina chegou. Ela usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos escuros e tinha um brilho diferente no rosto. Rafael observou discretamente através da porta entreaberta de sua sala, enquanto ela organizava a mesa e verificava a agenda do dia. Bom dia, senhor Monteiro, disse Marina, aparecendo na porta com uma xícara de café e alguns documentos. Como passou o fim de semana? Trabalhando, respondeu ele secamente, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. Marina percebeu o tom frio, mas atribuiu ao estresse da semana que se iniciava. Trouxe o relatório da reunião de hoje e o café como o senhor gosta. A junta diretiva chega às 10. Obrigado, disse Rafael, finalmente olhando para ela. Marina estava diferente. Havia algo em seus olhos, uma felicidade sutil que ele nunca havia notado antes. O senhor está bem? Parece tenso, observou Marina, aproximando-se da mesa dele. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Em 3 anos de trabalho, Marina sempre respeitara os limites profissionais, nunca questionando seu estado emocional ou fazendo observações pessoais. Estou bem, apenas preocupado com os contratos da semana. Marina assentiu, mas continuou observando com uma expressão preocupada. Se precisar de alguma coisa, estarei na minha mesa. Quando ela se virou para sair, Rafael não conseguiu se conter. Marina? Sim. Como foi seu fim de semana? A pergunta surpreendeu ambos. Rafael nunca perguntava sobre sua vida pessoal, e Marina sentiu as bochechas corarem. Foi agradável. Saí com minha irmã no sábado à noite. E o senhor? Mesmo trabalhando, espero que tenha conseguido relaxar um pouco. Saiu com sua irmã? Perguntou Rafael, tentando soar casual. Sim, fomos jantar em Ipanema. Júlia queria que eu conhecesse um amigo dela. Marina sorriu involuntariamente ao lembrar da noite com Pedro. Foi uma noite muito boa. Rafael sentiu o estômago se contrair. Entendo. Que bom que se divertiu. Marina notou algo estranho em sua expressão, mas não conseguiu decifrar o que era.
Bom, vou deixá-lo trabalhar. A reunião é em 1 hora. Quando Marina saiu, Rafael se recostou na cadeira e fechou os olhos. Então, ela havia saído com o homem misterioso do telefonema. A confirmação de seus medos fez com que uma sensação de vazio tomasse conta de seu peito. Durante a reunião com a junta diretiva, Rafael teve dificuldade para se concentrar. Marina estava sentada ao seu lado, tomando notas com a eficiência de sempre, mas ele não conseguia parar de observá-la discretamente. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada, como seus dedos deslizavam graciosamente sobre o teclado do laptop, o perfume sutil que ela usava. Senhor Monteiro, a voz do diretor financeiro o trouxe de volta à realidade. Desculpe, poderia repetir a pergunta? Marina olhou para ele com surpresa. Rafael nunca se distraía em reuniões importantes. Estava perguntando sobre a projeção de vendas para o 4º trimestre, repetiu o diretor. Rafael se recompôs e retomou a reunião, mas Marina continuou observando-o com preocupação. Quando a reunião terminou, Marina acompanhou Rafael de volta à sua sala. Senhor Monteiro, tem certeza de que está bem? O senhor parecia distante na reunião. Rafael parou de andar e se virou para ela. Estavam sozinhos no corredor, e por um momento ele teve vontade de contar tudo, de dizer que não havia conseguido parar de pensar nela durante o fim de semana, que a ideia dela com outro homem o estava consumindo. Marina, começou ele, mas se deteve. Estou bem, apenas cansado. O senhor deveria tirar umas férias. Trabalha demais, disse Marina, tocando levemente o braço dele. O toque foi breve e inocente, mas enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Rafael. Ele olhou para a mão delicada de Marina em seu braço e depois para seus olhos, que o observavam com genuína preocupação. Talvez você tenha razão, murmurou ele, sem se afastar. Por um momento, eles permaneceram assim, próximos demais para uma relação estritamente profissional. Marina sentiu o coração acelerar e se deu conta de que não queria tirar a mão do braço dele. Senhor Monteiro, sussurrou ela. Rafael, corrigiu ele baixinho. Meu nome é Rafael. O som do elevador chegando quebrou o momento. Marina retirou a mão rapidamente e deu um passo para trás, corando. Desculpe, eu não deveria... Não se desculpe, disse Rafael, sua voz mais rouca do que pretendia. Vamos voltar ao trabalho. Na terça-feira, Rafael chegou ao escritório determinado a retomar o controle da situação. Havia passado a noite em claro pensando no momento que viveram no corredor, na forma como Marina havia dito seu nome, na eletricidade que sentiu quando ela o tocou. Marina estava em sua mesa, falando ao telefone com alguém. Rafael parou para observá-la da entrada do escritório. Não, Pedro, hoje não vai dar, dizia ela rindo baixinho. Tenho uma apresentação importante amanhã e preciso preparar tudo. Eu sei. Também tenho saudades suas, mas... Rafael sentiu o sangue ferver. Ela estava falando com o mesmo homem da sexta-feira, e pelo tom de voz, eles claramente haviam se aproximado durante o fim de semana. Que tal quinta-feira? Continuou Marina. Podemos jantar naquele restaurante italiano que você mencionou. Perfeito. Te ligo depois para combinarmos melhor. Quando Marina desligou o telefone, Rafael já estava em sua sala, batendo a porta com mais força do que pretendia. Marina sobressaltou-se com o barulho e se levantou para verificar se estava tudo bem. Bateu na porta da sala dele. Entre, disse Rafael tentando controlar a irritação na voz. Bom dia, senhor Monteiro, está tudo bem? Sim, preciso que você cancele todos os meus compromissos de quinta-feira à noite. Marina consultou a agenda. Mas, senhor, quinta-feira o senhor tem o jantar com os investidores coreanos. Levei meses para conseguir essa reunião. Então remarque. Senhor Monteiro, posso saber o motivo? Se for algo pessoal, talvez eu possa... É pessoal, cortou Rafael olhando-a diretamente nos olhos. E não precisa saber os detalhes. Marina ficou surpresa com a rispidez. Claro, senhor, vou remarcar imediatamente. Ela se virou para sair, mas Rafael a chamou novamente. Marina, sim? Você anda fazendo muitas ligações pessoais no horário de trabalho. A acusação foi como um tapa no rosto. Em 3 anos de trabalho, Marina nunca havia dado motivos para questionamentos sobre sua conduta profissional. Senhor Monteiro,
Eu atendi apenas uma ligação hoje e foi rápida. Sempre mantenho minhas questões pessoais separadas do trabalho. Não é o que tenho observado, disse Rafael, levantando-se da cadeira. A mentira saiu facilmente, alimentada pelos ciúmes que o consumiam. Marina sentiu os olhos marearem, mas manteve a postura profissional. Se o senhor não está satisfeito com meu trabalho, talvez devêssemos conversar sobre... Não estou questionando sua competência profissional, Marina. Estou questionando sua conduta. Minha conduta? Repetiu ela incrédula. Senhor Monteiro, eu não entendo. Fiz alguma coisa errada? Rafael sabia que estava sendo injusto, mas não conseguia parar. Os ciúmes haviam tomado conta dele completamente. Apenas mantenha sua vida pessoal fora do escritório, é tudo que peço. Marina respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. O homem à sua frente era completamente diferente do Rafael que conhecia há 3 anos. Entendido, senhor. Com sua licença. Ela saiu da sala com dignidade, mas Rafael podia ver que havia ferido seus sentimentos. Assim que Marina fechou a porta, ele se arrependeu das palavras, mas o orgulho o impedia de ir atrás dela para se desculpar. O resto do dia transcorreu em um silêncio tenso. Marina manteve-se estritamente profissional, tratando Rafael apenas com o necessário para o trabalho. Ela atendeu ligações fora do escritório, almoçou sozinha e evitou qualquer interação que não fosse absolutamente necessária. Por volta das 5 da tarde, Rafael não aguentava mais o ambiente gelado. Saiu de sua sala e se aproximou da mesa de Marina. Marina, sobre esta manhã... Senhor Monteiro, ela o interrompeu sem levantar os olhos do computador. Preparei todos os documentos para a reunião de amanhã. Estão organizados na sua mesa. Se não precisar de mais nada, gostaria de sair mais cedo hoje. Marina, por favor, me deixe explicar. Ela finalmente olhou para ele e Rafael viu lágrimas contidas em seus olhos. Não há nada para explicar, senhor. O senhor foi muito claro esta manhã. Tentei me lembrar de alguma coisa que eu pudesse ter feito errado, mas não consegui. Se minha conduta não está adequada aos padrões da empresa, talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Não, disse Rafael rapidamente. Não quero que você vá embora. Então me diga o que está acontecendo, pediu Marina, levantando-se da cadeira. O senhor nunca foi injusto comigo antes. Sempre respeitamos um ao outro. O que mudou? Rafael ficou em silêncio, lutando contra a vontade de contar a verdade. Marina, Ele começou, mas foi interrompido pelo telefone de Marina tocando. Era Pedro novamente. Não vai atender? Perguntou Rafael, notando o nome na tela. Marina olhou para o telefone e depois para Rafael. Vou atender lá fora para não incomodar. Atenda aqui, disse Rafael cruzando os braços. Quero ouvir. Marina o encarou chocada com a petulância. Com todo o respeito, senhor Monteiro, minha vida privada não é da conta do senhor. Atenda, repetiu ele, com um tom de desafio na voz. Marina pegou o telefone tremendo de raiva. Alô, Pedro? Não, agora não posso conversar. Eu te ligo mais tarde. Tchau. Ela desligou e olhou para Rafael com olhos faiscando. Satisfeito? Rafael percebeu que havia cruzado todos os limites. A expressão no rosto de Marina era de decepção profunda e raiva justificada. Marina, eu preciso ir, disse ela pegando a bolsa. Boa noite, senhor Monteiro. Desta vez, foi ela quem saiu batendo a porta, deixando Rafael sozinho com o peso das próprias ações e a certeza de que havia arruinado tudo. Marina chegou em casa com o coração aos pedaços. Júlia estava na sala estudando para uma prova de anatomia quando a viu entrar com os olhos vermelhos. Mari, o que aconteceu? Você está péssima. Marina se jogou no sofá ao lado da irmã e contou tudo o que havia acontecido no escritório. Júlia ouviu em silêncio, franzindo cada vez mais a testa. Isso não faz sentido nenhuma, disse Júlia quando Marina terminou. Você sempre me contou que seu chefe te respeitava, que vocês tinham uma boa relação profissional. Por que ele faria isso do nada? Não sei, Ju, ele estava estranho desde segunda-feira. Diferente, como se eu tivesse feito algo terrível. Júlia fechou o livro e se virou completamente para a irmã. Mari, posso fazer uma pergunta meio louca? Claro. Você acha que ele pode estar com ciúmes? Marina riu sem humor. Ciúmes? Júlia, ele é meu chefe, um milionário que poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que teria ciúmes de mim? Porque talvez ele goste de você, disse Júlia gentilmente.
Mari, você já parou para pensar nisso? 3 anos trabalhando juntos, a confiança que ele deposita em você, as vezes que ele te liga nos fins de semana, isso é trabalho. É? Ele liga para outros funcionários em casa, te convida para jantares de negócios importantes, lembra do seu aniversário? Marina ficou em silêncio. Rafael realmente fazia todas essas coisas, mas ela sempre atribuiu ao profissionalismo e nada mais. Ju, mesmo que fosse verdade, o que isso muda? Ele foi grosseiro e injusto comigo hoje. Não posso aceitar isso. Não estou dizendo que deveria aceitar. Estou dizendo que talvez exista uma explicação para o comportamento dele. Os homens fazem coisas estúpidas quando estão com ciúmes. Marina suspirou. Não sei o que fazer. Pensei seriamente em pedir demissão hoje. Não faça isso antes de conversar com ele. Você ama esse trabalho, Mari. E se estou certa sobre os sentimentos dele, vocês dois precisam esclarecer essa situação. Enquanto isso, no apartamento em Ipanema, Rafael estava na varanda com um copo de uísque, observando as luzes da cidade. Ele havia ligado para seu melhor amigo, Carlos, e contado tudo o que havia acontecido. Cara, você está completamente louco, disse Carlos através do telefone. A Marina é a melhor funcionária que você já teve, e você trata ela assim por causa de ciúmes? Eu sei que fui um idiota. Rafael, você precisa se decidir. Ou ela é sua funcionária, e você precisa tratá-la com o respeito profissional que ela merece, ou você admite que sente algo por ela, e faz alguma coisa a respeito. Não é tão simples. Somos de mundos diferentes, Carlos. Ela é minha subordinada. Se der errado... Se der certo? Interrompeu Carlos. Rafael, desde o divórcio, você não demonstra interesse por ninguém. A primeira vez que te vejo realmente afetado por uma mulher, você sabota tudo. Depois que desligou, Rafael ficou pensando nas palavras do amigo. Carlos estava certo. Ele precisava tomar uma decisão e assumir as consequências. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório antes de Marina. Ele havia ensaiado um pedido de desculpas durante toda a noite, mas quando ela chegou, trajando um tailleur preto e com uma expressão fria e profissional, ele perdeu a coragem. Bom dia, Sr. Monteiro, disse Marina, sem olhar diretamente para ele. A apresentação para os investidores está pronta. Gostaria de revisar antes da reunião? Marina, precisamos conversar. Sobre trabalho, espero. Rafael suspirou. Sim, não. Na verdade, sobre ontem. Marina parou de organizar os papéis e o encarou. O senhor não precisa se explicar, entendi a mensagem. Que mensagem? Que devo manter distância. Que nossa relação deve ser estritamente profissional. Que minha vida pessoal não tem lugar aqui. Não era isso que eu queria dizer. Então, o que o senhor queria dizer? Perguntou Marina, cruzando os braços. Rafael fechou a porta da sala e se aproximou dela. Marina, vou ser direto. Você está namorando? A pergunta pegou Marina desprevenida. Senhor Monteiro, isso não é... Por favor, responda. Marina o estudou por um momento. Havia algo vulnerável na expressão dele que ela nunca havia visto antes. Não estou namorando. O Pedro é apenas um amigo que minha irmã me apresentou. Saímos uma vez. Rafael sentiu um alívio imenso, mas tentou não demonstrar. E você pretende sair com ele novamente? Não entendo por que isso importa. Importa porque... Rafael parou, lutando para encontrar as palavras certas. Por que? Insistiu Marina. Porque eu não aguento a ideia de você com outro homem, disse Rafael finalmente, as palavras saindo em um sussurro. Marina sentiu o mundo parar. O quê? Eu sei que é loucura. Sei que pode complicar tudo. Mas quando te ouvi falando com ele na sexta-feira, quando disse, estou livre esta noite, meu amor, Ele passou a mão pelos cabelos. Eu nunca senti ciúmes assim na minha vida. Marina ficou sem palavras, processando a confissão. Rafael, eu sei que sou seu chefe. Sei que isso é inadequado. Mas não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. Há 3 anos tento ignorar o que sinto, mas na sexta-feira eu percebi que estava perdidamente apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Você estava na sala quando atendi o telefone? Perguntou ela finalmente. Estava. Ouvi tudo. Marina riu sem humor. Então foi por isso. Todo esse comportamento estranho foi porque você pensou que eu... Pensei que você estava envolvida com alguém.
e não consegui lidar com isso. Marina se afastou dele, precisando de espaço para pensar. Rafael, isso muda tudo. Eu sei. E se você quiser pedir transferência ou sair da empresa, eu entenderei. É isso que você quer? Que eu vá embora? Não, disse ele rapidamente. É a última coisa que eu quero. Mas entendo se você não conseguir mais trabalhar comigo sabendo disso. Marina o encarou por um longo momento. E se eu disser que também sinto algo? A pergunta fez Rafael parar de respirar. Marina, 3 anos tentando manter o profissionalismo. 3 anos fingindo que não sinto meu coração acelerar toda vez que você entra na sala. Você não é o único que tem lutado contra esses sentimentos, Rafael. O silêncio que se seguiu à confissão de Marina foi carregado de tensão e possibilidades. Rafael a observava como se não conseguisse acreditar no que havia acabado de ouvir. Marina, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele, dando um passo em sua direção. Não, respondeu ela honestamente. Não tenho certeza de nada neste momento. Só sei que esses 3 anos foram os mais difíceis da minha vida em termos de controle emocional. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Você esconde muito bem. Você também. Pensei que eu estava sendo ridícula, criando sentimentos onde não havia nada. Eles se aproximaram lentamente, como se testassem terreno desconhecido. Rafael levantou a mão e tocou suavemente o rosto de Marina, que fechou os olhos ao sentir o toque. Não podemos fazer isso aqui, sussurrou ela. Eu sei, respondeu ele, mas não retirou a mão. Marina, eu preciso que você saiba que jamais usaria minha posição para pressionar você. Se decidirmos explorar isso, tem que ser porque é o que ambos queremos, independente de trabalho. Marina abriu os olhos e o encarou. E se não der certo? E se der? Rebateu ele. Antes que qualquer um pudesse responder, bateram na porta. Marina se afastou rapidamente de Rafael, alisando o cabelo e tentando recuperar a compostura. Entre, disse Rafael, voltando para trás de sua mesa. Era o diretor financeiro. Rafael, os investidores coreanos acabaram de chegar. Estão na sala de reuniões. Já vamos, respondeu Rafael. Marina, você poderia levar os documentos para a sala de reuniões, por favor? Claro, senhor Monteiro, disse Marina, voltando ao tratamento formal na presença de terceiros. A reunião durou 2 horas e foi um sucesso. O projeto de construção de um complexo comercial em Barra da Tijuca foi aprovado, garantindo o maior contrato da história da empresa. Durante toda a apresentação, Rafael e Marina mantiveram o mais absoluto profissionalismo, mas havia uma nova energia entre eles, uma consciência mútua que não existia antes. Quando os investidores saíram, Rafael e Marina ficaram sozinhos na sala de reuniões, organizando os documentos. Parabéns, disse Marina. Foi uma apresentação perfeita. Não teria conseguido sem você, como sempre. Eles se olharam e Marina sentiu o rosto corar. A situação era surreal. Depois de 3 anos de relacionamento estritamente profissional, eles haviam confessado sentimentos mútuos em questão de minutos. Rafael, precisamos conversar direito sobre isso, disse Marina. Não aqui no escritório. Tem razão. Que tal jantarmos hoje? Algum lugar reservado onde possamos conversar sem ser interrompidos. Marina hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Se alguém nos vir... Marina, se vamos tentar alguma coisa, não podemos viver com medo. Conheço um restaurante discreto em Santa Teresa. Família. E se só Mione vir? Daremos um jeito de explicar. Somos 2 adultos. Marina respirou fundo. Está bem, mas isso não pode afetar nosso trabalho. Concordo completamente. O resto do dia passou em uma mistura estranha de normalidade e tensão sexual. Marina tentava se concentrar nas tarefas habituais, mas sentia o olhar de Rafael sobre ela constantemente. Quando precisavam interagir por questões de trabalho, havia uma nova intimidade em suas trocas, pequenos toques acidentais, olhares prolongados. Por volta das 5 da tarde, Rafael se aproximou da mesa de Marina. Terminou por hoje? Quase. Só preciso enviar estes e-mails. Te busco em casa às 8? Marina olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Melhor nos encontrarmos lá. Me passa o endereço. Às 8 horas, Marina estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Havia trocado de roupa 3 vezes, até decidir por um vestido simples, mas elegante, em tom vinho.
O restaurante era pequeno e aconchegante, com mesas espalhadas por diferentes ambientes de uma casa antiga. Rafael já estava esperando quando ela chegou. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul e calça jeans, ficando mais relaxado do que Marina jamais o havia visto. "Você está linda", disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. "Obrigada", respondeu Marina, sentindo-se deslocada na situação. Que lugar interessante. Eles se sentaram em uma mesa no Jardim dos Fundos, cercados por plantas e com vista para a cidade iluminada abaixo. "Marina, antes de qualquer coisa, quero que você saiba que respeito completamente se decidir que isso é uma má ideia", disse Rafael assim que fizeram os pedidos. "Por que seria uma má ideia?" "Várias razões. Sou seu chefe. Existe uma diferença de poder que pode complicar as coisas. Se não der certo, seu emprego pode ser afetado." "Rafael", Marina o interrompeu. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você já se sentiu assim por alguma funcionária antes?" "Nunca. Em todos os anos à frente da empresa, você é a primeira pessoa por quem desenvolvi sentimentos. E eu posso garantir que nunca me senti assim por nenhum chefe antes", disse Marina com um sorriso. "Talvez isso não seja sobre chefe e funcionária. Talvez seja sobre Rafael e Marina." Rafael sorriu. "Gosto dessa perspectiva. Mas preciso que você entenda uma coisa", continuou Marina, ficando séria. "Eu não sou como as mulheres com quem você provavelmente sai. Não frequento os mesmos lugares, não tenho a mesma vida social. Moro numa Tijuca, divido apartamento com minha irmã, e minha ideia de diversão é uma pizza e um filme em casa. Marina, você acha que isso importa para mim? Deveria importar. Somos de mundos muito diferentes." Rafael estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. "O único mundo que me importa é aquele onde você está." Marina sentiu o coração acelerar. "Você tem facilidade para falar essas coisas, não é? Só com você. E só porque é verdade." Eles jantaram conversando sobre tudo, exceto o trabalho. Rafael contou sobre a infância difícil, como havia construído a empresa do zero após a morte do pai. Marina falou sobre a responsabilidade de cuidar da irmã mais nova, os sonhos que havia adiado para garantir que Júlia pudesse estudar. "Você sacrificou muito por sua família", observou Rafael. "Não foi sacrifício, foi escolha. Júlia é tudo o que tenho. E agora? O que você quer para você?" Marina o olhou nos olhos. "Honestamente, pela primeira vez em anos não sei, mas sei que quero descobrir." Quando saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. Rafael insistiu em levar Marina em casa. "Foi uma noite perfeita", disse ele quando pararam em frente ao prédio dela. "Foi mesmo", concordou Marina. "Mas e agora? Como fazemos isso?" "Devagar", respondeu Rafael. "Vamos descobrindo juntos como conciliar nossos sentimentos com o trabalho." Marina assentiu. "Rafael?" "Sim? Obrigada por ser honesto hoje, por contar seus sentimentos. Obrigada por correspondê-los." Eles se olharam por um momento, a tensão sexual palpável entre eles. Rafael se inclinou lentamente, dando a Marina tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando novo território. Mas rapidamente se intensificou. 3 anos de tensão contida, se liberando em segundos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Boa noite, Marina", sussurrou Rafael. "Boa noite, Rafael." Ela saiu do carro e subiu para o apartamento, sabendo que nada seria igual a partir daquele momento. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação de estar vivendo em um sonho. Por alguns segundos, pensou que havia imaginado tudo, a confissão de Rafael, o jantar, o beijo, mas o sabor dele ainda estava em seus lábios, e a lembrança da noite anterior fez seu coração acelerar novamente. Júlia já havia saído para a faculdade, deixando um bilhete na geladeira. "Quero saber tudo quando eu voltar." Marina riu, imaginando como seria explicar para a irmã que sua teoria maluca sobre os ciúmes do chefe estava correta. No escritório, Marina chegou alguns minutos antes do horário habitual, nervosa sobre como seria o primeiro encontro após a noite anterior. Rafael ainda não havia chegado, o que lhe deu tempo para se preparar mentalmente. Quando ele entrou, às 8h15, Marina sentiu o estômago dar voltas. Rafael usava um terno azul marinho que realçava seus olhos, e quando seus olhares se encontraram, ele sorriu.
Um sorriso diferente, mais íntimo. Bom dia, Marina, disse ele, aproximando-se de sua mesa. Bom dia, senhor Monteiro, respondeu ela, tentando manter a normalidade para o caso de alguém estar observando. Como dormiu? A pergunta, simples em essência, carregava uma intimidade nova que fez Marina corar. Bem, obrigada. E o senhor? Muito bem. Melhor do que há semanas. Eles se olharam por um momento mais longo do que seria apropriado para chefe e funcionária, até que o barulho do elevador os trouxe de volta à realidade. Sua agenda de hoje, disse Marina, entregando-lhe os papéis, seus dedos roçando os dele propositalmente. Obrigado. Marina, você poderia vir à minha sala em 5 minutos? Preciso discutir o contrato dos coreanos. Quando Marina entrou na sala dele 5 minutos depois, Rafael fechou a porta e se aproximou dela. Pensei em você a noite toda, disse ele baixinho. Rafael, não podemos... Eu sei, mas precisava dizer. Marina olhou para a porta de vidro que dava para o escritório principal. Qualquer pessoa poderia vê-lo se prestasse atenção. É muito arriscado. Se alguém desconfiar... Tem razão, mas Marina... Ele tocou gentilmente o braço dela. Não me arrependo de ontem à noite. Eu também não, admitiu ela. Mas precisamos ser cuidadosos. O dia passou em uma dança delicada entre profissionalismo e os momentos roubados quando estavam sozinhos. Uma troca de olhares prolongada durante uma reunião, um toque disfarçado ao passarem papéis, sussurros baixos quando discutiam projetos. Durante o almoço, Marina saiu para encontrar Júlia em um café próximo à faculdade da irmã. Pelo seu rosto, eu diria que minha teoria estava certa, disse Júlia assim que Marina se sentou. Como você sempre sabe de tudo. É um dom. Conta logo. Marina contou tudo. A confissão dele, o jantar, o beijo. Júlia ouviu com crescente empolgação. Eu sabia. Eu sempre soube que havia algo entre vocês dois. Ju, é complicado. Muito complicado. Por quê? Vocês se gostam, são adultos. Ele é meu chefe. Existe uma política da empresa sobre relacionamentos. Se descobrirem, eu posso ser demitida. Júlia ficou séria. E o que vocês vão fazer? Não sei. Ontem à noite foi perfeito, mas à luz do dia, com todos os riscos envolvidos... Marie, você foi feliz ontem à noite? Muito. Então vale a pena lutar por isso. Vocês vão dar um jeito. De volta ao escritório, Marina encontrou Rafael conversando com o diretor de recursos humanos, Roberto. Seu coração disparou. Seria possível que alguém já tivesse desconfiado? Marina, chamou Roberto quando a viu. Que bom que chegou. Estava falando com Rafael sobre o evento de fim de ano da empresa. Precisamos discutir os detalhes. Marina respirou aliviada. Era apenas sobre o trabalho. O evento será no Copacabana Palace, disse Rafael. Uma noite formal para comemorar o crescimento da empresa este ano. Quantos convidados? Perguntou Marina, já pegando o bloco para anotar. Cerca de 200, funcionários, parceiros, clientes importantes, respondeu Roberto. Marina, você poderia coordenar a organização? Sabemos que é excelente em eventos. Claro. Quando é? Primeira quinzena de dezembro. Você pode escolher a data que funcionar melhor com a agenda do Rafael. Depois que Roberto saiu, Rafael se aproximou da mesa de Marina. Um evento formal, disse ele com um sorriso. Significaria uma noite onde poderíamos dançar sem levantar suspeitas. Marina sorriu de volta. Pensando em me convidar para dançar, senhor Monteiro? Pensando em não conseguir tirar os olhos de você a noite inteira. Rafael, desculpe. É que está sendo mais difícil do que imaginei fingir que nada mudou. Marina entendeu perfeitamente. Cada interação casual agora carregava um peso emocional que não existia antes. O fim do dia chegou com chuva novamente. A maioria dos funcionários havia saído, mas Marina ficou para terminar alguns relatórios. Rafael estava em sua sala, e pela terceira vez naquela tarde, ela o pegou observando-a através da porta de vidro. Quando finalmente estavam sozinhos no escritório, Rafael saiu de sua sala. Marina, você tem planos para hoje à noite? Nenhum específico. Por quê? Que tal irmos ao cinema? Algo simples, casual? Marina hesitou. E se alguém nos vir? É uma cidade de 6 milhões de habitantes. Quais são as chances? Famosas últimas palavras, brincou ela, mas estava sorrindo. Então é um sim? É um sim. Uma hora depois eles estavam em um cinema no shopping Leblon,
assistindo a um filme de comédia romântica que nenhum dos dois estava realmente acompanhando. Rafael havia escolhido lugares no fundo, onde puderam sussurrar comentários e rir juntos, sem incomodar outros espectadores. Isso é estranho, sussurrou Marina durante uma cena particularmente clichê. O filme? Não, estar aqui com você. Algumas horas atrás você era meu chefe, agora... Agora? Agora você é o homem por quem estou me apaixonando. Rafael sentiu o coração parar. Marina... Desculpe, foi muito direto. Foi perfeito, disse ele, pegando a mão dela no escuro. Porque eu também estou me apaixonando por você. Eles se beijaram ali, no escuro do cinema, como adolescentes em seu primeiro encontro, e por algumas horas conseguiram esquecer todas as complicações e apenas sentir a felicidade de estarem juntos. Na quinta-feira seguinte, Marina estava organizando os detalhes do evento de fim de ano quando recebeu uma ligação inesperada. Era Pedro, o médico que havia conhecido no encontro arranjado por Júlia. Marina, que bom ouvir sua voz. Como você está? Oi, Pedro, estou bem, obrigada. Marina olhou nervosamente para a sala de Rafael, que estava ao telefone com um cliente. Olha, sei que nosso primeiro encontro não rolou como planejado, mas gostaria muito de te ver novamente. Que tal jantarmos no sábado? Marina ficou sem saber o que dizer. Tecnicamente, ela não devia nada a Pedro. Eles haviam saído apenas uma vez, e ela não havia prometido exclusividade. Mas agora, com os sentimentos por Rafael, a situação estava diferente. Pedro, você é uma pessoa incrível, mas... Estou meio complicada emocionalmente no momento. Ah, disse Pedro, e Marina podia ouvir a decepção em sua voz. Há alguém? É complicado. Entendo. Bem, se mudar de ideia, me liga. Você tem meu número. Obrigada, Pedro. Cuide-se. Quando Marina desligou, percebeu que Rafael havia terminado sua ligação e estava observando-a da porta de sua sala. Tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se. Sim, era só um amigo. Rafael franziu o senho. O Pedro? Marina ficou surpresa que ele lembrasse do nome. Como você... Eu presto atenção em tudo que se refere a você, Marina. Havia uma intensidade em sua voz que a fez olhar ao redor do escritório para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Rafael, aqui não... Tem razão, desculpe. Ele respirou fundo. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você disse para ele? Marina estudou a expressão de Rafael. Havia insegurança ali, vulnerabilidade que contrastava com sua usual confiança. Disse que estou emocionalmente complicada no momento. E está? Marina sorriu. Completamente. O alívio no rosto de Rafael foi evidente, mas antes que ele pudesse responder, o diretor comercial, Fernando, apareceu na recepção. Rafael, que bom te encontrar. Precisamos conversar sobre o projeto em Recreio. Rafael teve que voltar para sua sala, mas não antes de lançar um olhar para Marina, que dizia claramente que a conversa não havia terminado. O resto do dia passou normalmente, mas Marina sentia uma tensão crescente. A ligação de Pedro havia levantado questões sobre a natureza de seu relacionamento com Rafael. Eles estavam se conhecendo melhor, saindo juntos, mas não haviam definido o que eram um para o outro. Às 6 da tarde, quando o escritório estava esvaziando, Rafael se aproximou da mesa de Marina. Quer jantar comigo hoje? Rafael, precisamos conversar. Sobre... Marina olhou ao redor e abaixou a voz. Sobre nós. Sobre o que somos. Podemos conversar jantando, conheço um lugar. Não, vamos à minha casa. Júlia está no plantão do hospital hoje à noite. Estaremos sozinhos para conversar direito. Rafael ficou surpreso. Em uma semana de encontros, sempre haviam se encontrado em locais públicos. O apartamento de Marina seria território completamente novo. Tem certeza? Tenho. Podemos pedir comida delivery. Precisamos ter essa conversa sem medo de ser interrompidos ou vistos. Uma hora depois, Rafael estava parado em frente ao prédio de Marina em Tijuca. O bairro era bem diferente do que ele estava acostumado. Mais simples, mais caloroso, com famílias nas calçadas e crianças brincando no fim da tarde. O apartamento de Marina era pequeno, mas aconchegante. A decoração era simples, com móveis que claramente haviam sido escolhidos mais pela funcionalidade do que pelo design, mas havia calor ali. Fotos de Marina e Júlia espalhadas pela sala, livros empilhados,
plantas bem cuidadas. Desculpe a bagunça, disse Marina, nervosa por ter Rafael em seu espaço pessoal. Não está bagunçado, está acolhedor. É muito você. Marina sorriu, relaxando um pouco. Quer alguma coisa para beber? Tenho vinho, cerveja, refrigerante. Vinho está ótimo. Ela trouxe 2 taças e uma garrafa de vinho tinto simples, se sentando no sofá ao lado dele. Então, disse Rafael, sobre o que queria conversar? Marina respirou fundo. Rafael, eu gosto muito de você. Estes últimos dias foram incríveis, mas eu preciso saber o que somos, o que você quer que sejamos. O que você quer que sejamos? Primeiro me responda você. Rafael pousou a taça e se virou para encará-la completamente. Marina, eu quero tentar um relacionamento de verdade contigo. Não apenas encontros escondidos ou momentos roubados no escritório. Quero poder te levar para conhecer meus amigos, quero que conheça minha vida fora do trabalho. E no trabalho? No trabalho continuaremos sendo profissionais. Ninguém precisa saber, pelo menos no início. Marina assentiu. É o que eu quero também. Mas, Rafael, você precisa entender uma coisa. O quê? Se vamos tentar isso de verdade, eu preciso de exclusividade. Não consigo dividir você com outras mulheres, mesmo que nossa relação tenha que ser secreta. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Marina, desde que te conheci, não houve nenhuma outra mulher. Podem ter havido encontros casuais, jantares sociais, mas ninguém significou nada. Você é a única que importa. E você vai conseguir lidar com o fato de que não posso aparecer publicamente ao seu lado nas festas sociais? Que não posso acompanhar você em eventos importantes? Por enquanto, sim. E quem sabe no futuro... Marina o interrompeu com um beijo. Era diferente dos beijos anteriores, mais profundo, mais definitivo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então somos um casal? Perguntou ela. Somos um casal, confirmou Rafael sorrindo. Eles passaram o resto da noite no sofá, conversando, se beijando, se conhecendo de forma mais íntima. Rafael contou sobre a pressão de comandar uma empresa grande, sobre a solidão que sentia em seu apartamento luxuoso. Marina falou sobre os medos de se envolver com alguém tão fora de sua realidade. Marina, disse Rafael quando já passava das 11 da noite, posso dormir aqui? A pergunta fez o coração de Marina acelerar. Rafael, não necessariamente para, você sabe, apenas para ficar com você, para acordar ao seu lado. Marina o estudou por um momento. Era um passo grande, mas se sentiu pronta para dá-lo. Pode ficar, disse ela baixinho. Mas Júlia volta cedo amanhã. Vou embora antes dela chegar. Naquela noite, Rafael dormiu na cama de solteiro de Marina, ela aninhada em seus braços. Foi a primeira vez em anos que ele se sentiu verdadeiramente em paz, e para Marina, foi a primeira vez que se sentiu completamente segura nos braços de alguém. Eles estavam oficialmente juntos, mas os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Marina acordou com o som do despertador às 6 da manhã, sentindo o peso do braço de Rafael ao redor de sua cintura. Por um momento ficou imóvel, absorvendo a sensação de acordar ao lado dele. Parecia surreal que o homem por quem havia suspirado secretamente durante 3 anos estivesse ali, dormindo em sua cama simples. Rafael se mexeu, apertando-a mais contra si antes de abrir os olhos. Bom dia, murmurou ele com a voz rouca de sono. Bom dia, respondeu Marina, virando-se para encará-lo. Dormiu bem? Melhor do que em anos. Ele beijou sua testa. E você? Também. Eles ficaram alguns minutos apenas se olhando, curtindo a intimidade do momento, até que a realidade bateu. Rafael, você precisa ir antes que Júlia chegue. Que horas ela volta? Às 7h30, 8 horas. Rafael olhou para o relógio no criado mudo. Ainda temos tempo. Ele a puxou para mais um beijo, mas Marina se afastou gentilmente. Rafael, se ela te encontrar aqui, ela não aprovaria? Marina riu. Ela aprovaria demais. Faria um escândalo de felicidade e depois me encheria de perguntas que não estou pronta para responder. Rafael se levantou, começando a se vestir. Marina o observou, ainda não acreditando completamente na situação. Marina, sobre hoje no escritório, vamos agir normalmente, disse ela, antecipando-se. Como sempre fizemos. Vai ser difícil fingir que não aconteceu nada entre nós. Vai, mas é necessário.
Rafael terminou de se arrumar e se aproximou da cama, onde Marina ainda estava deitada. Posso te ver hoje à noite? Júlia vai estar em casa. E domingo? Marina pensou rapidamente. Domingo eu sempre almoço na casa da minha tia em Vila Isabel. É um compromisso de família. Entendo. Havia uma leve decepção em sua voz que fez Marina se sentir culpada. Rafael, nossa realidade é essa. Eu tenho compromissos familiares, responsabilidades. Não posso simplesmente desaparecer. Eu sei, desculpe, ainda estou me acostumando com isso. Depois que Rafael saiu, Marina ficou no banho pensando nas palavras dele. Era natural que houvesse um período de adaptação, mas ela se perguntava se ele realmente entendia o quão diferentes suas vidas eram. No escritório, ambos foram exemplares em manter o profissionalismo. Rafael tratou Marina com a mesma cortesia de sempre, e ela manteve a eficiência e discrição habituais. Mas havia momentos, uma troca de olhares quando ninguém estava vendo, um obrigado dito em tom mais suave, que mostravam a nova intimidade entre eles. Por volta das 3 da tarde, Rafael recebeu uma ligação que mudou completamente seu humor. Marina, pode vir aqui, por favor? Pediu ele pelo interfone, com uma voz tensa. Quando Marina entrou na sala, Rafael estava de pé junto à janela, visivelmente agitado. O que aconteceu? Minha ex-mulher, Cristina, ligou. Vai estar na cidade amanhã e quer conversar comigo. Marina sentiu uma pontada de ciúme, mas manteve a expressão neutra. Sobre o quê? Não sei. Ela foi evasiva. Rafael se virou para Marina. Nós nos divorciamos há 2 anos. Ela se mudou para Miami e desde então mal conversamos. E você vai encontrá-la? Não sei se é uma boa ideia. Marina se aproximou dele. Rafael, ela foi sua esposa. Se precisa conversar com você, deve ser importante. Você não se incomoda? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela se incomodava sim, mas não podia demonstrar insegurança tão cedo no relacionamento. Confio em você, disse ela simplesmente. Rafael a olhou com admiração. Como você consegue ser tão madura em relação a isso? Porque sei que não posso controlar seu passado. Só posso confiar no nosso presente. Na sexta-feira, Rafael estava visivelmente nervoso. Ele havia marcado de encontrar Cristina para um café em Ipanema às 5 da tarde. Marina tentou se manter concentrada no trabalho, mas era difícil ignorar a tensão dele. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, disse ela quando ele estava saindo. Marina, vai, e depois me conta como foi. Rafael hesitou. Depois beijou rapidamente o rosto dela, um gesto arriscado no escritório, mas que ele não conseguiu conter. O encontro com Cristina foi tenso desde o início. Ela estava diferente, mais magra, com um bronzeado artificial e roupas caras que Rafael não se lembrava dela usar. Aos 32 anos, Cristina sempre fora bonita, mas agora havia uma dureza em seus traços. Você está bem, disse ela, analisando Rafael de cima a baixo. Você também. Como está Miami? Caro, mas vale a pena. Rafael, vou direto ao ponto. Estou com problemas financeiros. Rafael não se surpreendeu. Durante o casamento, Cristina sempre fora gastadora, e ele suspeitava que o dinheiro da partilha não duraria para sempre. Que tipo de problemas? Investi em um negócio que deu errado. Preciso de R$200 mil para cobrir as dívidas. Cristina, nosso divórcio foi finalizado. Eu não tenho obrigação. Eu sei, mas pensei que pelo que vivemos juntos... Rafael suspirou. Por que não procura seus pais? Eles cortaram contato comigo depois do divórcio. Acham que fui idiota em deixar você. E foi? A pergunta saiu mais áspera do que Rafael pretendia. Cristina o encarou com os olhos marejados. Talvez. Rafael, sei que terminamos mal. Sei que eu não fui a esposa que você merecia. Mas será que não podemos... Cristina, não. Nem considerou a possibilidade? Não há possibilidade. Seguimos em frente, ambos. Há alguém? Perguntou ela, estudando sua expressão. Rafael hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Cristina notar. Ah, quem é ela? Isso não é da sua conta. É séria? Rafael se levantou. Cristina, sobre o dinheiro vou pensar, mas não posso te dar uma resposta agora. E sobre nós? Não há nós, não há mais. Quando Rafael voltou ao escritório, já passava das 7 e só Marina ainda estava lá, terminando os preparativos para o evento de fim de ano. Como foi? Perguntou ela, notando a expressão cansada dele.
Complicado. Rafael contou sobre o pedido de dinheiro, omitindo a parte sobre Cristina querer reatar. Você vai ajudá-la? Não sei. Por um lado, não tenho obrigação nenhuma. Por outro, fomos casados por 5 anos. Marina assentiu, tentando processar os sentimentos confusos que a situação despertava. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro. Você ainda sente alguma coisa por ela? Rafael olhou diretamente nos olhos de Marina. Nada romântico. Mas não posso negar que ela fez parte da minha vida durante anos. É difícil simplesmente apagar isso. Marina entendeu, mas uma parte dela se perguntou se ela mesma seria capaz de competir com 5 anos de história compartilhada. Marina, você está bem? Estou. Só processando tudo isso. Rafael se aproximou e tocou seu rosto. Marina, o que sinto por você é completamente diferente do que senti por Cristina. Mais intenso, mais real. Como assim? Com Cristina era confortável, previsível. Com você eu sinto como se estivesse descobrindo o que é amor de verdade. As palavras fizeram o coração de Marina acelerar, mas também a assustaram. Era muito cedo para declarações tão profundas. Rafael, sei que é cedo para falar essas coisas, mas precisava que você soubesse. Naquela noite Marina chegou em casa cheia de pensamentos contraditórios. Júlia estava estudando na sala e imediatamente percebeu o estado da irmã. Mari, o que aconteceu? Você está estranha. Marina se sentou no sofá ao lado da irmã e contou tudo. O relacionamento com Rafael, a ex-esposa, as declarações dele. Nossa, Mari, isso é sério. Muito sério. E eu estou apavorada. Por quê? Porque não sei se estou preparada para isso. É tudo muito intenso, muito rápido. Júlia fechou o livro e se virou completamente para a irmã. Mari, você gosta dele? Muito. Ele te trata bem? Perfeitamente. Então, qual é o problema? O problema é que somos de mundos diferentes, Ju. A ex-mulher dele provavelmente é como aquelas socialites que aparecem nas revistas. E eu sou apenas uma secretária que mora na Tijuca. Marina Santos, disse Júlia firmemente, você não é apenas nada. Você é inteligente, trabalhadora, bonita e tem um coração gigante. Se ele não consegue ver isso, o problema é dele. Marina sorriu pela primeira vez na noite. Quando você ficou tão sábia? Tenho uma boa professora, disse Júlia abraçando a irmã. Mas apesar das palavras de encorajamento, Marina foi dormir com a sensação de que os verdadeiros testes de seu relacionamento com Rafael estavam apenas começando. O evento de fim de ano da Monteiro Construções estava impecável. Marina havia trabalhado incansavelmente durante semanas para garantir que cada detalhe estivesse perfeito, desde a decoração dourada e vinho no salão do Copacabana Palace até o menu degustação preparado pelo chefe renomado. Às 8 da noite, quando os primeiros convidados começaram a chegar, Marina fez uma última verificação de tudo. Ela usava um vestido preto elegante que havia comprado especialmente para a ocasião. Não muito chamativo, mas suficientemente sofisticado para o ambiente. Rafael chegou às 8h30, trajando um smoking que o fazia parecer ainda mais imponente. Quando seus olhares se cruzaram do outro lado do salão, Marina sentiu o coração acelerar. Por algumas horas eles poderiam estar no mesmo ambiente social sem parecer estranho. Marina, disse Roberto, o diretor de RH, aproximando-se dela. Evento perfeito como sempre. Você superou todas as expectativas. Obrigada, Roberto. Foi um trabalho de equipe. Modéstia sua. Rafael está radiante com o resultado. Marina olhou na direção de Rafael, que estava conversando com um grupo de investidores. Como se sentisse seu olhar, ele se virou e acenou discretamente para ela. A noite transcorreu entre discursos, brindes e networking. Marina circulava pelo salão, supervisionando o serviço e garantindo que tudo corresse bem. Por volta das 10 horas, a banda começou a tocar e as pessoas se dirigiram para a pista de dança. Marina! Ela se virou e viu Rafael atrás dela, estendendo a mão. Senhor Monteiro? Uma dança? Afinal, você é a responsável por esta noite magnífica. Marina olhou ao redor. Vários funcionários estavam dançando com seus acompanhantes, e alguns solteiros dançavam entre si. Não pareceria estranho que o chefe dançasse com a organizadora do evento. Seria uma honra, disse ela, aceitando sua mão. Na pista de dança,
Rafael a conduziu com elegância. Marina nunca havia dançado com ele antes, mas eles se movimentavam em perfeita sintonia, como se já fizessem aquilo há anos. Você está linda esta noite, murmurou ele baixinho. Obrigada. Você também está... Muito bem. Marina, queria poder te beijar agora. Rafael, eu sei, mas é torturante ter você tão perto e ter que fingir indiferença. A música era lenta e romântica, e eles estavam perigosamente próximos. Marina podia sentir o perfume dele, o calor de sua mão nas costas. Estão olhando para nós, sussurrou ela. Deixe que olhem. É apenas uma dança. Quando a música terminou, eles se separaram relutantemente. Rafael fez uma reverência formal e Marina sorriu, mantendo a fachada profissional. O resto da noite passou sem incidentes, mas Marina notou alguns olhares curiosos de colegas de trabalho. A dança havia durado mais tempo do que seria considerado normal entre chefe e funcionária. Era quase meia-noite quando Marina estava supervisionando a limpeza do evento. A maioria dos convidados já havia partido, restando apenas alguns funcionários e prestadores de serviço. Marina, uma voz feminina a chamou. Ela se virou e viu uma mulher loira, elegante, se aproximando. Reconheceu-a imediatamente das fotos que havia visto em revistas sociais. Cristina, a ex-esposa de Rafael. Sim, sou Cristina Monteiro. Bem, ex-Monteiro, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a famosa Marina que organizou este evento maravilhoso. Marina sentiu um frio no estômago. Obrigada. O que posso fazer pela senhora? Na verdade, vim falar com Rafael, mas ele parece ter saído. Você sabe onde ele foi? Acredito que já tenha ido para casa. O evento terminou há pouco. Cristina a estudou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma rival. Interessante, murmurou ela. 5 anos casada com ele e nunca o vi dançar com uma funcionária do jeito que dançou com você esta noite. Marina manteve a expressão neutra, mas seu coração disparou. Foi apenas uma dança de cortesia, senhora. Eu organizei o evento. Claro, disse Cristina, mas seu tom deixava claro que não acreditava. Marina, posso dar um conselho de mulher para mulher? Se quiser. Rafael é um homem complicado. Ele se apaixona pela ideia de salvar pessoas, de ser o herói. Mas quando a novidade passa... Ela deu de ombros. Enfim, boa noite. Cristina se afastou, deixando Marina com as pernas bambas e o coração apertado. 20 minutos depois, quando Marina estava guardando os últimos documentos, seu celular tocou. Era Rafael. Marina, onde você está? Ainda no hotel, terminando de organizar as coisas. Posso ir te buscar? Precisamos conversar. Rafael, é quase 1 da manhã. Por favor, é importante. Meia hora depois, Marina estava no carro de Rafael, dirigindo pelas ruas vazias de Copacabana. Cristina apareceu na festa, disse ele sem rodeios. Eu sei, conversei com ela. Rafael olhou para Marina rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. O que ela disse? Perguntou onde você estava. E... Marina hesitou. Aí o quê? Fez um comentário sobre a forma como você dançou comigo. Rafael fechou os olhos por um momento. Marina, eu não sabia que ela viria. Nem mesmo sabia que ela ainda estava no Rio. Ela disse alguma coisa sobre você se apaixonar pela ideia de salvar pessoas. Rafael parou o carro no sinal vermelho e se virou completamente para Marina. E você acredita nela? Não sei o que acreditar, Rafael. Faz apenas 2 semanas que estamos juntos. Não te conheço o suficiente para saber se ela está certa ou errada. Marina, olha para mim. Ela se virou e Rafael viu lágrimas em seus olhos. Eu não estou com você porque quero te salvar. Estou com você porque você me salvou. 3 anos trabalhando juntos e você nunca me pediu nada além de respeito profissional. Você tem independência, dignidade, força. Não precisa ser salva por ninguém. Mas somos de mundos diferentes, Rafael. Ela tem razão nisso. E daí se somos? Marina, diferenças se complementam. Você me ensina sobre simplicidade, sobre o que realmente importa, e espero poder te mostrar que dinheiro e status não mudam o essencial de uma pessoa. Marina secou as lágrimas. Tenho medo, Rafael. De quê? De me apaixonar completamente por você e descobrir que sou apenas uma fase, uma experiência diferente na sua vida. Rafael estacionou o carro em frente ao prédio de Marina e se virou para ela. Marina, posso prometer uma coisa? O quê?
Se algum dia eu não sentir mais o mesmo por você, vou ser honesto. Não vou te fazer perder tempo nem alimentar falsas esperanças. Mas hoje, neste momento, eu posso dizer com absoluta certeza que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Cristina falou por mágoa, porque perdeu a chance que teve comigo. Não deixe que ela plante sementes de dúvida entre nós. Marina o beijou então, um beijo cheio de necessidade e medo, de amor nascente e insegurança. Quando se separaram, ela sabia que estava perdidamente apaixonada, apesar de todos os medos. Rafael? Sim, também nunca senti isso por ninguém. Eles se beijaram novamente ali no carro, selando um pacto silencioso de enfrentar juntos qualquer obstáculo que o futuro trouxesse. Mas Marina não sabia que Cristina estava observando tudo de um táxi, parado do outro lado da rua, com um sorriso vitorioso nos lábios. Ela havia descoberto o que queria saber, e agora tinha uma arma para usar se necessário. O jogo estava apenas começando.